Deus colocou no meu coração, pastor César, um tema, e esse tema nós vamos falar um pouquinho a respeito dele hoje. O tema são os efeitos do mundanismo na Igreja de Cristo. O senhor crê que tem havido um efeito na Igreja de Cristo? Essa seria a primeira pergunta. Os efeitos do mundanismo na Igreja de Cristo e como, pastor César, a igreja deve se comportar diante desse efeito, né? O que eu chamo de espírito da Babilônia. Quando nós lemos o texto de Apocalipse, capítulo 17, minha Bíblia até está aberta aqui no texto, vou fazer o uso aqui das lentes santas, né? No capítulo de número 17 do Apocalipse, aqui no versículo de número 1, eu vou ler o texto, pastor César. Por favor. E em seguida o senhor vai pontuar para a gente. O texto diz assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto, e ali vi uma mulher montada numa besta vermelha. Estava coberta de nomes blasfemos e que tinha cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Nós conhecemos o texto, pastor César, nós conhecemos vastamente o texto. E o texto, ele mostra para nós uma grande verdade. Nós estamos vivendo um tempo em que o espírito da Babilônia, ele está invadindo a Igreja de Cristo. Então, nós temos uma revelação onde mostra um modelo de governo que afronta a sociedade, que afronta a Igreja de Cristo. Então ele é predominantemente preparado para afrontar a Igreja. Qual a sua visão? O senhor percebe isso? Que a Igreja tem sofrido uma afronta do espírito da Babilônia que aí está? Com certeza. É uma coisa muito importante para o ouvinte, para quem está acompanhando. Tem uma expressão que a gente brinca na teologia que é escatofobia. Normalmente, muitos cristãos têm medo do Apocalipse, né? Sim. Tem uma série de razões para isso, mas basicamente é a má interpretação de que é um livro de terrorismo que causa realmente assim desespero. É tanto que quando a gente conversa, discute em sala de aula sobre escatologia, aí aparece o tema pré-tribulação, pós-tribulação, e Sim. o pessoalzinho do pré-tribulação sempre aponta para o sofrimento, para a perseguição e tudo mais. Eu estou dizendo isso para abrir a minha leitura sobre isso, é que Apocalipse é um livro de alegria, é um livro de esperança, é um livro de triunfo. Triunfo, é o triunfo de Cristo sobre todas as potestades do mal, para todos sempre. Amém e amém. Mas nesse texto que foi lido, nós vemos claramente uma alusão à Babilônia e à grande prostituta, que no texto em si, se a gente pensar hermeneuticamente, João ele chama de Babilônia o que muitos comentaristas interpretam como Roma. Era um codinome a nível da perseguição, que era uma escala terrível. Na ocasião que foi escrito esse livro, todos os apóstolos já haviam sido martirizados. João continuava obviamente vivo, e a perseguição era intensa.
Pedro também se refere à Grande Babilônia, com codinome para Roma, justamente para que, se encontrada a carta, tivesse menos problema de explicar, então vai como um símbolo. Mas essa Grande Babilônia é uma referência àquilo que nós vemos claramente, Satanás, que é um derrotado, e procura enganar a igreja. Então, enquanto Cristo tem a noiva, que é pura, que é eleita, que vai ser glorificada, como aparece em Efésios, né? Efésios é a carta das regiões celestiais, e a noiva aparece ali assentada acima de todo principado e potestade. E o que Satanás faz? Enquanto Cristo tem uma noiva, que é pura, Satanás tem uma meretriz. Sim. E nos dois aspectos, o cerne da questão é religioso. Por que religioso? Porque a igreja é a noiva de Jesus, é um organismo vivo, e do outro lado você tem um organismo morto, que é essa grande prostituta, a meretriz. Satanizado. Claro, porque a grande meretriz é um aceno a todas as religiões do mundo, que convergem num sistema financiado pelo Estado, porque se nós lermos esse capítulo com cuidado, sim, os poderosos investem. E aí, esse espírito, porque é um espírito, na verdade, ele graça a história toda desde a queda do homem, né, como um espírito do anticristo, por assim dizer, até os dias de hoje. Então, à medida que o tempo passa, a escala daquilo que Jesus profetizou em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, e Paulo vai dizer em 2 de Timóteo 3, sabe, porém, isto, escrevendo a Timóteo, que os últimos tempos serão dias difíceis. Tempos trabalhosos. E aí ele elenca ali as características terríveis desses últimos dias, inclusive falsos mestres. Veja, não são falsos, me perdoem a expressão, pé rapado. São mestres, são doutores, que ensinam exatamente o que as pessoas querem ouvir. Então, respondendo objetivamente, esse espírito está fortemente, e por forte não se interprete soberania, autonomia, porque Deus está no controle. Sim. Mas eu falo da ação contra a igreja de uma maneira... Uma ação permitida de Deus, né, pastor César? Sim, e permitida. É uma ação pesada, permitida, sistemática. controlada, porque está no texto. Com certeza. Está no texto. Contra a igreja. Fantástico.